3. O mais importante é o valor. A estimativa precisa do valor intrínseco é o ponto de partida indispensável para que possamos investir de forma positivamente confiável. Sem ela, qualquer esperança de êxito contínuo como investidor é exatamente isto, uma esperança. A regra de investimento mais antiga é também a mais simples: compre na baixa, venda na alta. Isso parece algo extremamente óbvio. Quem faria algo diferente? Mas o que essa regra realmente significa? Mais uma vez, óbvio, na superfície, significa que você deve comprar algo por um preço baixo e vendê-lo por um preço alto. Mas, por sua vez, o que isso quer realmente dizer? O que é alto e o que é baixo? Em um nível superficial, é possível aceitar que isso significa que o objetivo é comprar algo por menos do que será vendido. Entretanto, uma vez que a venda somente acontecerá no final do processo, isso não nos ajuda muito a descobrir qual o preço de compra adequado para hoje. Precisamos ter algum padrão objetivo para os termos a alto e a baixo, e o padrão mais útil seria o valor intrínseco do ativo. Agora o significado do ditado fica claro: compre por um preço abaixo do valor intrínseco e venda por um preço acima. É óbvio que, para isso, precisamos ter uma boa ideia do que é valor intrínseco. Uma estimativa precisa do valor intrínseco é o ponto de partida indispensável. Para simplificar, ou simplificar demais, todas as abordagens para investir em ativos de empresas podem ser divididas em dois tipos básicos: aquelas baseadas na análise dos atributos da empresa, conhecidos como fundamentos, e aquelas baseadas em estudos do comportamento dos preços dos próprios ativos. Em outras palavras, o investidor tem duas opções básicas: avaliar o valor intrínseco subjacente do ativo e comprar ou vender sempre que o preço divergir desse valor, ou basear suas decisões puramente nas expectativas relativas aos movimentos dos preços futuros. Falarei primeiro desta última, pois não acredito nela e consigo descartá-la de imediato. A análise técnica de ações, isto é, o estudo do comportamento histórico dos preços das ações, tem sido praticada desde que entrei para o ramo, e bem antes disso, mas essa é uma ferramenta em declínio. As observações atuais sobre os padrões históricos dos preços podem ser usadas para complementar a análise fundamentalista. Atualmente, no entanto, não vemos muitas pessoas tomando decisões com base, principalmente, naquilo que os movimentos dos preços lhes dizem. Parte do declínio da análise técnica pode ser atribuída à hipótese do passeio aleatório, um componente da teoria da Escola de Chicago, desenvolvida no início da década de 1960, principalmente pelo professor Eugene Fama. A hipótese do passeio aleatório diz que os movimentos dos preços passados de uma ação não ajudam a prever movimentos futuros. Em outras palavras, é um processo aleatório, semelhante ao cara e coroa. Todos sabemos que, mesmo que obtenhamos 10 caras seguidas, a probabilidade de o próximo lançamento da moeda para cima resultar em cara continuará sendo de 50%. Da mesma forma, informa-nos a hipótese, o fato de o preço de uma ação ter aumentado nos últimos 10 dias não nos diz nada sobre o que acontecerá amanhã. Outra forma de confiar nos movimentos dos preços das ações no passado para obter alguma informação é um método de investimento chamado de momentum. Ele também contraria a hipótese do passeio aleatório. Não sou capaz de defendê-lo. Como vejo, investidores que praticam essa abordagem operam sob a suposição de que podem prever a continuidade do aumento de uma ação que já estava em tendência de subida. O método momentum de investimento teoricamente nos permitiria participar de um mercado que se mantém em tendência de alta, mas isso acarreta muitas desvantagens. Uma delas se refere à observação irônica do economista Herb Stein: se algo não pode continuar para sempre, parará em algum momento. Então, o que acontece com investidores que seguem esse método? Como essa abordagem os ajudará a vender a tempo para evitar perdas? E o que farão em mercados em queda? Parece claro que o momentum não é uma forma inteligente de posicionamento. O exemplo mais claro disso ocorreu de 1998 a 1999, com o surgimento dos day traders, pessoas de outros ramos de atuação, sem experiência em investimentos, que foram seduzidas pela esperança de ganhar dinheiro fácil com o boom das ações do setor de tecnologia, mídia e telecomunicações.
Raramente mantinham suas posições da noite para o dia, uma vez que isso exigiria que pagassem por elas, e tentavam adivinhar, várias vezes em um mesmo dia, se uma ação que observavam subiria ou cairia nas próximas horas. Nunca consegui entender como as pessoas chegavam a tais conclusões. Comparo o método a ficar olhando para a rua e tentar adivinhar se o próximo a virar a esquina será uma mulher ou um homem. Os day traders acreditavam que haviam feito um bom trabalho se comprassem uma ação por $10 e a vendessem por $11, a comprassem de novo, na semana seguinte, por $24 e a vendessem por $25, e por fim, a comprassem uma semana depois por $39 e a vendessem por $40. Se você não conseguir enxergar a debilidade desse sistema, note que o operador, trader, ganhou $3 em uma ação que, no período, valorizou $30. Talvez seja melhor não ler o resto deste livro. Se nos afastarmos dos investidores de impulso, momentum, e de seus conselhos ineficazes, e também de todas as outras formas de investimento que evitem a análise inteligente, ficaremos com duas estratégias fundamentalistas: investimento de valor e investimento de crescimento. Em poucas palavras, o objetivo dos investidores de valor é chegar a um valor intrínseco e comprar quando o preço estiver abaixo desse valor. Os investidores de crescimento tentam encontrar ativos cujo valor aumentará rapidamente no futuro. Para os investidores de valor, um ativo não é um conceito efêmero no qual investem por considerá-lo atrativo, ou por acreditarem que outras pessoas o consideram assim. O ativo é um objeto tangível que deve ter um valor intrínseco passível de ser avaliado, e se for possível comprá-lo por um preço abaixo desse valor intrínseco, devem considerar fazê-lo. Assim, o investimento inteligente deve ser construído com base nas estimativas do valor intrínseco. Elas devem ser obtidas diligentemente, com a análise de todas as informações disponíveis. The Most Important Thing, ao mais importante, 1 de julho de 2003. O que torna um ativo ou a empresa subjacente valioso? Há muitos candidatos: recursos financeiros, gestão, fábricas, lojas de varejo, patentes, recursos humanos, marcas, potencial de crescimento e, acima de tudo, capacidade de gerar lucros e fluxo de caixa. De fato, a maioria das abordagens analíticas explicaria que todas essas outras características, recursos financeiros, gestão, fábricas, lojas de varejo, patentes, recursos humanos, marcas e potencial de crescimento, são valiosas precisamente porque, ao final, podem ser traduzidas em lucros e fluxo de caixa. A ênfase do investimento em valor compõe os fatores tangíveis, como ativos físicos e fluxos de caixa. Os bens intangíveis, como talento, modismos e potencial de crescimento a longo prazo, recebem um peso menor. Há linhas de investimento em valor que focam exclusivamente os ativos físicos. Há, até mesmo, algo chamado investimento net-net, no qual as pessoas compram quando o valor total de mercado das ações de uma empresa é menor do que o valor do ativo circulante da empresa, como dinheiro, recebíveis e estoques, menos o seu passivo total. Nesse caso, em teoria, seria possível comprar todas as ações da empresa, liquidar os ativos circulantes, pagar as dívidas, ao final, manter o negócio e ficar com algum dinheiro. Se o caixa que sobrou for igual ao custo das ações e ainda houver algumas outras sobras, você terá pagado a menos que nada pela empresa. O investimento em valor busca o que é barato. Os investidores dessa modalidade geralmente dão atenção a métricas financeiras, como lucros, fluxo de caixa, dividendos, ativos físicos e valor empresarial, e, de acordo com elas, realçam-o a comprar barato. O principal objetivo dos investidores de valor, então, é quantificar o valor atual da empresa e comprar seus ativos quando estiverem baratos. O investimento em crescimento situa-se entre a monotonia do investimento em valor e a adrenalina da estratégia momentum. Seu objetivo é identificar empresas com um futuro promissor. Isso significa, por definição, que a estratégia dá menos atenção aos atributos atuais da empresa e mais ao seu potencial. Podemos resumir a diferença entre essas duas principais escolas de investimento da seguinte forma: investidores de valor compram ações, mesmo aquelas cujo valor intrínseco deve crescer pouco no futuro, por convicção de que o valor atual é alto em relação ao preço atual e
Investidores de crescimento compram ações, mesmo aquelas cujo valor atual é baixo em relação ao seu preço atual, porque acreditam num futuro em que o valor crescerá suficientemente rápido e produzirá uma apreciação considerável. Assim, parece-me que não se trata de uma escolha entre valor e crescimento, mas entre valor atual e valor futuro. O investimento em crescimento representa uma aposta no desempenho da empresa que pode ou não ocorrer no futuro, enquanto o investimento em valor se baseia principalmente na análise do valor atual de uma empresa. The Rap Media, a bom meio termo, 21 de julho de 2004. Seria conveniente dizer que o investimento em valor permite que investidores evitem fazer conjecturas sobre o futuro e que o investimento em crescimento consiste apenas nelas, mas isso seria um grande exagero. Afinal de contas, para que possamos estabelecer o valor atual de uma empresa, precisamos ter uma opinião sobre seu futuro e levar em conta o provável ambiente macroeconômico, a competitividade e os avanços tecnológicos. Até mesmo um investimento net promissor pode estar condenado ao fracasso se os ativos da empresa forem desperdiçados em operações com perdas ou aquisições imprudentes. Não há uma clara linha divisória entre valor e crescimento, ambos exigem que lidemos com o futuro. Os investidores de valor pensam no potencial de crescimento da empresa, e a escola do crescimento a um preço razoável presta homenagem ao valor. É tudo uma questão de gradação. No entanto, penso que o investimento em crescimento trata do futuro, enquanto o investimento em valor enfatiza as considerações atuais, mas não há como deixar de lidar com o futuro. Para darmos um exemplo extremo de investimento em crescimento, voltemos aos dias das Nifty 50, as 50 ações mais atraentes, um modismo que contrastou com o investimento em valor e mostrou até que ponto uma mania de crescimento era capaz de chegar. Em 1968 consegui meu primeiro emprego no setor de gestão de investimentos. Trabalhei, durante as férias de verão, no departamento de pesquisa de investimentos do First National Citibank, atual Citibank. O banco seguia uma abordagem conhecida como a investimento Nifty 50. Seu objetivo era identificar as empresas com as melhores perspectivas de crescimento dos lucros a longo prazo. Além da taxa de crescimento, os gestores de investimentos do banco davam prioridade à qualidade, ou seja, à alta probabilidade de concretização das expectativas de crescimento. A ordem oficial dizia que, se uma empresa estava crescendo de forma suficientemente rápida e com boa qualidade, o preço de compra de ações deixava de ser importante. Se, com base nas métricas atuais, uma ação estivesse cara, bastaria esperar alguns anos e ela cresceria até chegar a um preço justo. Na época, assim como hoje, as carteiras de ações em crescimento estavam fortemente voltadas para os setores farmacêutico, de tecnologia e de produtos de consumo. As carteiras do banco incluíam nomes altamente respeitados como IBM, Xerox, Kodak, Polaroid, Merck, Eli Lilly, Avon, Coca-Cola, Philip Morris, Hewlett-Packard, Motorola, Texas Instruments e PerkinElmer, as grandes empresas americanas, todas com perspectivas promissoras de crescimento. E já que nada de errado deveria ocorrer com essas empresas, não se hesitava em pagar alto por suas ações. Avancemos algumas décadas, o que podemos notar nessa lista de empresas? Algumas delas, como a Kodak e a Polaroid, viram suas atividades básicas serem dizimadas por mudanças tecnológicas imprevistas. Outras, como a IBM e a Xerox, tornaram-se presas lentas, fáceis de serem consumidas pelos novos concorrentes. A lista de melhores empresas americanas daquele banco se viu eivada pela deterioração e, até mesmo, pela falência nos 42 anos posteriores à época do meu primeiro emprego. Isso é o que posso dizer sobre a persistência no crescimento de longo prazo, bem como sobre a capacidade de prevê-lo com precisão. Comparado ao investimento em valor, o objetivo principal do investidores de crescimento é tentar encontrar grandes vencedores. Se não existissem grandes vencedores no horizonte, por que suportar a incerteza que envolve a tentativa de adivinhar o futuro? Não há dúvida que é mais difícil prever o futuro do que o presente. Desse modo, o número de vezes que, em média, os investidores de crescimento acertam deve ser menor, mas a recompensa pode ser maior. O retorno por ter conseguido prever corretamente quais empresas criariam o melhor e mais novo fármaco, o computador mais poderoso ou os filmes com melhores bilheterias deve ser bastante considerável. Em geral,
o potencial de lucro por estar certo sobre o crescimento é mais dramático, enquanto o potencial de lucro por estar certo sobre o valor é mais consistente. Minha estratégia é o investimento em valor. A meu ver, a consistência supera o drama. Já que o investimento em valor é capaz de produzir resultados favoráveis de forma consistente, será que isso significa que é de fácil realização? Não. Por uma razão, o investimento depende de uma estimativa precisa sobre o valor. Sem ela, qualquer esperança de obter êxito de forma robusta como investidor é exatamente isto, e é apenas uma esperança. Se falta precisão, também acabamos tendo a mesma probabilidade de pagar a mais ou a menos. Pagando a mais, precisaremos que o valor da empresa tenha uma melhora surpreendente, de um mercado forte ou de um comprador ainda menos exigente, o que costumávamos chamar de um tolo maior a que pague sua fiança. A mais. Se o investimento em valor é definido como a melhor estratégia e negocia-se tendo em vista o valor intrínseco para um título ou ativo, o próximo movimento importante é mantê-lo de forma convicta. Isso porque, no mundo dos investimentos, estar certo sobre algo não costuma ser sinônimo de estar certo agora. É difícil sempre fazer a coisa certa como investidor. E é impossível fazer sempre a coisa certa na hora certa. O máximo que um investidor de valor pode esperar é estar correto a respeito do valor de um ativo e comprar quando ele estiver disponível por um preço mais baixo. Porém, fazer isso hoje não significa que você vai começar a ganhar dinheiro amanhã. Uma visão mantida com convicção sobre o valor pode ajudar a lidar com essa desconexão. Digamos que se descubra algo que vale 80, mas se tem a oportunidade de comprá-lo por 60. As chances de comprar bem abaixo do valor real não aparecem todos os dias, por isso devem ser acolhidas de forma positiva. Warren Buffett as descreve como a comprar $1 por 50 centavos. Então a compra é realizada e o investidor se sente bem por ter feito uma coisa boa. Mas não devemos esperar êxito imediato. Na verdade, muitas vezes, perceberemos que se compra uma ação em meio a uma tendência de baixa contínua. Em pouco tempo, notam-se as perdas. E como um dos maiores anúncios de investimento nos lembra, estar muito à frente do seu tempo é indistinguível de estar errado. Então, aquele ativo que vale 80 está, agora, custando 50 em vez de 60. O que deve ser feito? Aprendemos nas primeiras aulas de microeconomia que a curva de demanda de alguma coisa é descendente para a direita à medida que o preço sobe, a quantidade demandada diminui. Em outras palavras, as pessoas querem menos bens a preços mais altos e mais bens a preços mais baixos. Faz sentido, é por isso que as lojas vendem mais quando há liquidação de mercadorias. É assim que funciona na maioria dos lugares, no mundo dos investimentos, no entanto, quase nunca é o que acontece. Nele, muitas pessoas tendem a se apaixonar ainda mais pela coisa que compraram à medida que seu preço sobe, pois se sentem validadas, e gostam menos quando o preço cai, porque começam a duvidar de sua decisão de compra. Isso torna muito difícil manter a posição e comprar mais a preços mais baixos, o que os investidores chamam de fazer preço médio, em inglês, averaging down, especialmente se o declínio acabar se tornando muito grande. Se o valor era bom a 60, será melhor a 50. E muito mais a 40 e a 30. Não é, porém, assim tão fácil. Ninguém se sente confortável com perdas, em algum momento, todos acabam imaginando. Talvez eu não esteja certo. Talvez o mercado esteja. O perigo fica extremado quando começam a pensar. Está muito baixo, é melhor eu sair antes que chegue a zero. Esse é o tipo de pensamento que cria níveis mínimos e faz com que as pessoas vendam neste ponto. Investidores sem conhecimento, ou preocupação, relativo a lucros, dividendos, precificação ou a conduta do negócio simplesmente não têm a determinação necessária para fazer a coisa certa no momento certo. Quando veem todos ao seu redor comprando e ganhando dinheiro, não conseguem saber se a ação está muito cara e, portanto, resistir à compra. E com o mercado em queda livre, talvez não tenham a confiança necessária para manter sua posição ou comprar a preços muito reduzidos. Irracional exuberância, a exuberância irracional, 1 de maio de 2000. Quando a opinião precisa sobre o valor não é mantida com convicção,
ela só é capaz de oferecer ajuda limitada. Uma opinião incorreta sobre o valor, mantida com convicção, é muito pior. Essa afirmação, por si só, nos mostra como é difícil acertar tudo. Ofereça uma dose de soro da verdade à maioria dos investidores e certamente também à maioria dos investidores amadores e, em seguida, pergunte a eles qual abordagem utilizam para investir. A resposta inevitável será: e busco ativos que subirão de preço. A procura pelo lucro, entretanto, deve ser baseada na tangibilidade. Do meu ponto de vista, o melhor candidato a atingi-la é o valor intrínseco que se obtém da análise fundamentalista. Estimativas precisas do valor intrínseco formam a base essencial para a realização de investimentos estáveis, não emotivos e potencialmente rentáveis. Investidores de valor obtêm seus maiores lucros quando compram um ativo subvalorizado, adicionam mais ações ao preço mais baixo, preço médio, e analisam a situação corretamente. Assim, existem dois ingredientes essenciais para se obter lucro em um mercado em baixa. Precisamos ter uma visão sobre o valor intrínseco e manter essa visão com bastante convicção, para que não vendamos e para que compremos, mesmo que a queda de preços sugira uma escolha errada. E há um terceiro ingrediente: devemos estar certos.